Querido, você que está aqui nessa noite, Deus também trouxe você aqui com o propósito de ser abençoado pela leitura e pela pregação da palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 de Mateus, dos versículos 5 a 9. Mateus, capítulo 6, de 5 a 9. Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre os meios de graça. E o primeiro meio de graça que nós abordamos, que nós pregamos, foi a Bíblia, como meio de graça, a palavra de Deus como meio de graça. O segundo meio de graça é a oração. Então nós estamos vendo a oração como meio de graça, como meio que Deus nos deixou para conduzi-lo à sua presença, de como nós somos abençoados através da oração, não é? Então o primeiro texto que nós estamos usando como base é Mateus capítulo 6, de 5 a 9, e lemos também Lucas, né? Que nós lemos no último domingo, ok? O tema é Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a orar. Nós já começamos a pregar esse texto domingo, mas pregamos apenas um versículo. E nós vamos estar dando continuidade, resumindo rapidamente o que aprendemos domingo, dando continuidade. Mas vamos ler primeiramente esse texto. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós fazemos tudo debaixo de oração. E nós estamos agora para falar de oração, de como o Senhor nos ensinou a orar. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos oriente, porque a leitura da Tua palavra, ela precisa de interpretação. E nós precisamos que o Teu Espírito explane, que o Teu Espírito abra a nossa mente para o entendimento. E que o Senhor mesmo faça aplicação para nossas vidas, para que nós possamos orar como o Senhor Jesus nos ensinou. E no nome dEle nós oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos tratando então da oração como meio de graça. E o tema que nós estamos dando para essa primeira etapa dessa mensagem é: Jesus nos ensina a orar. Jesus está aqui com os seus discípulos nesse texto. Jesus está dando a eles várias orientações. Se você vê os versículos anteriores, Jesus está ensinando como se deve dar esmola, não é? Jesus também começa a ensinar agora como que eles devem orar, como que eles devem falar com o Pai, o Deus Todo-Poderoso. E nós já fizemos uma introdução sobre esse tema da oração como meio de graça. Já pregamos esse primeiro versículo. Você pode acessar a página no nosso Facebook ou o nosso canal lá no YouTube, para você ouvir a primeira parte dessa mensagem. Mas só resumindo, Jesus aqui nesse texto, ele dá algumas recomendações sobre a oração, sobre como orar. E essas recomendações são importantes, porque a partir do versículo 9, Jesus vai falar da oração dominical, a oração do Pai Nosso, como é conhecida. E é preciso que a gente entenda essas recomendações para prosseguir, nesses ensinamentos de Jesus e aprender a orar como convém. A primeira recomendação que nós vimos domingo
aí no versículo 5, é que Jesus diz que nós não podemos ser hipócritas em nossas orações. Ou seja, a primeira recomendação é para não sermos hipócritas em nossas orações. Não é? Hipócrita é a pessoa que é fingida, a pessoa que é falsa, não é? Mas aqui era a pessoa que queria ser vista pelos outros, que orava nas praças e tudo mais, não é? Do versículo 6 em diante, Jesus vai fazer a segunda recomendação, que é a parte que nós vamos seguir hoje. Diz lá: tu, porém, o tu aqui se refere aos discípulos, e aqui pode ser eu e você agora, aqui presente. Tu, porém, quando orares, quando você for fazer sua oração, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, a segunda recomendação que Jesus nos dá aqui é para orarmos em secreto ao Pai Celestial. Veja que o contexto que Jesus está falando aqui é que alguns dos judeus, quem sabe alguns até dos discípulos novos na fé, eles tinham a preocupação de serem vistos quando oravam, né? E de que as pessoas pudessem, quem sabe, bater palma para eles. O sentido é esse. Eles esperavam, não é? Essa retribuição. Então, o Senhor primeiro fala que oração dessa maneira é uma oração hipócrita, fingida, falsa, e não é a oração que Deus aceita. Mas em segundo lugar, ele faz uma recomendação agora para nos ensinar que Deus nos quer em oração em um lugar secreto com o Pai. A oração em secreto é uma oração individual e diferente da oração pública. Não é que você não pode orar em público, nós deixamos isso claro domingo passado. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, que você não pode orar aqui coletivamente, que você não pode orar num hospital, que você não possa orar numa praça. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Mas Jesus está nos ensinando um relacionamento direto com Deus. Um relacionamento diferenciado daquilo que pode nos expor e de trazer a glória para nós. E que você sabe que nós temos um risco muito grande com isso, um perigo muito grande, porque nós somos tendentes a querer ser elogiado, né, e até ser glorificado por outras pessoas. E a Bíblia diz que toda honra e toda glória deve ser dada somente a Deus. Meus irmãos, essa oração não é para expor algo ao público, mas para nós se expor diante de Deus. Essa é a diferença. O que Jesus está aqui nos ensinando a orar em secreto é para nós se expor diante de Deus e não se expor ao público, a outras pessoas, mas para se expor diante daquele que também está em secreto. Em secreto, diante daquele que está em secreto, diz o texto. Mas isso significa que isso é um desnudamento. É um momento que você, estando em secreto com Deus, você está nu. Você não tem como se esconder. Você não tem como dizer algo para Deus e deixar outra coisa sem dizer, porque você está na presença de Deus e Deus te vê por completo. Ele vê a tua alma, Ele vê o teu coração, Ele vê a tua mente. E é você e Deus sozinho. E agora você pode abrir o seu coração na presença de Deus. Isso é o jogo da verdade. É o momento de confissão de pecado, é o momento de falar com Deus e de ouvir Deus. Eu costumo sempre dizer que a gente não deve orar antes de ler a Bíblia. Não que isso não possa, mas quando você orar, você tem que orar a Bíblia, amém? Você tem que conhecer a Bíblia para orar a Bíblia, orar segundo a Bíblia, orar segundo as promessas, orar os mandamentos também de Deus. Porque nós só sabemos que pecamos porque tem mandamento que nos proíbe, diz: olha, se você não obedecer, você peca. E nós só oramos também porque temos promessa que Deus ouve, que Deus responde. Então é muito importante a gente ter essa convicção. É o momento de falar com Deus, porque Deus nos ouve. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto faz o quê? Te recompensará. Mas, meus irmãos, a gente pode dar uma pausa aqui para a gente pensar um pouco o que dizer das orações que só se ouve se for lá nos montes. Eu fiquei durante muito tempo com um desejo muito grande de orar no monte, viu?
Porque quando fala de orar no monte na Bíblia, não tem mandamento para isso. Não é proibido orar no monte, mas também não é mandamento você orar no monte. Correto? E o monte pode ser o lugar que você escolhe para orar. Mas para muitas pessoas existe uma coisa mágica nisso, uma magia nesse negócio, que se não for orar no monte, Deus não responde. Então o que dizer dessas orações que são feitas nos montes? Que são propagadas, que levam multidões para lá. O que dizer das orações poderosas que muitos fazem por aí? Eu queria dizer para você que a oração poderosa é aquela que você faz em secreto. Amém? Diante de Deus. Você não tem como se esconder dele. Essa é a oração poderosa. O que dizer das orações ungidas? Quantas vezes no ministério alguém já chegou, pastor, o senhor pode fazer uma oração ungida para mim? E aí a gente vai ter que ir para a Bíblia explicar, não é? Que não é a oração que vai fazer algo acontecer na vida dele, mas o poder de Deus e a vontade de Deus. Meus irmãos, eu fico às vezes me perguntando, por que só no Monte Graveto pega fogo? Tanto de testemunhos que eu já vi, de pessoas vendo o graveto pegar fogo, e que isso é explicado pela geografia. É um fenômeno que acontece lá no mato. Eu já andei muito em mata, sou pescador, entre aspas, né? Meu pastor ouviu isso, estou ferrado, não é? A gente vê muito fenômeno na natureza, mas muitas pessoas acreditam que há uma manifestação ali de Deus sobrenatural. E se graveto pegasse fogo na mata e fosse fogo mesmo, pega fogo na mata inteira e queima quem está lá também. A verdade é essa. Há um perigo muito grande nessas coisas, meus irmãos, mas eu queria dizer para você que o fogo precisa queimar lá na tua casa e na minha, para limpar a sujeira do pecado nosso. É na nossa casa que o fogo tem que pegar. E tem muita gente que estão por aí, meus irmãos, vendo fogo pegando em graveto, mas chega em casa é briga, é desavença, é separação, não paga o que deve, não respeita o próximo. De que adianta isso? De que adianta isso? E aí, meus irmãos, se não está havendo mudança na nossa casa, na nossa vida de oração, na vida da palavra de Deus, então nós estamos faltando viver o Evangelho, viver os ensinos de Jesus. Agora, sabe por que essas coisas acontecem? Porque muitas vezes nós damos ouvido aos falsos profetas e deixamos de viver o que a palavra de Deus nos ensina. Esse é um grande perigo. A Bíblia não aponta que lugares concede mais poder à oração. Isso é misticismo. Ou seja, não há nada na Bíblia que diga que no meu quarto a oração é mais fraca do que no monte. Ou que se eu orar na igreja, a minha oração será atendida, mas em outro lugar não será. Não tem isso na Bíblia. Jonas orou no ventre da baleia. Se você crê ou não, mas a Bíblia diz que Jonas foi engolido por uma baleia, porque ele desobedeceu a Deus. Um peixe grande, né? Que a gente imagina que é uma baleia. E que ele teve que orar lá dentro, e Deus devolveu a vida para ele, e o peixe vomitou ele na praia. E nós não sabemos se Jonas estava de joelho, se Jonas estava deitado, se Jonas estava de olho fechado ou de olho aberto, mas é certo que o Senhor respondeu a sua oração. Então não importa o lugar que você vai orar, agora Deus quer você em secreto. É isso que Jesus quer ensinar aqui. Esse é o princípio. Tem momento que você precisa estar sozinho com Deus, e o momento de oração é um momento sublime, o momento de você tirar suas vestes diante de Deus. É a hora que as máscaras caem. Jesus contrastou, mostrando que devemos orar em secreto, e nosso Pai que nos vê em secreto, Ele nos ouvirá e nos recompensará. Mas o que é, irmãos? Eu quero ir mais fundo nesse texto. O que é orar em secreto? O que é orar em secreto?
E eu, com base no texto aqui, eu fiquei pensando algo que eu quero estar certo nisso aqui. Porque a gente está orando dentro de um contexto do que Jesus está falando. Orar em secreto é orar no lugar que nos livra da hipocrisia. Orar em secreto é orar no lugar que nos livra da hipocrisia. Porque Jesus disse antes, não seja como os hipócritas que gostam de orar nas praças para ser visto pelos homens. O versículo começa dizendo, tu porém, você discípulo de Cristo, nós, quando orarmos, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu Pai. Ou seja, vá para um lugar, para o teu quarto, para o teu escritório, para o teu banheiro, ou qualquer outro lugar que ninguém te veja. E aí lá, meu irmão, com a porta fechada, torna o lugar mais secreto ainda. E ali ore, derrame a sua alma perante o Senhor, lamente, confesse, extravase na presença de Deus. É isso que Jesus quer que a gente aprenda aqui. Não existe fingimento nem falsidade em nossas palavras nessa hora. A ideia aqui não é você ter um cômodo separado para oração, e que você só deva orar lá, e sim um lugar privativo, secreto, para você fazer suas orações, onde ninguém te note, onde ninguém te ouça, onde ninguém te interrompa. É isso que Jesus quer ensinar. Então não importa onde. Mas por que orar em secreto? Porque o Pai está em secreto. E porque o Pai nos vê em secreto. Por que orar em secreto? Porque o Pai está em secreto. Jesus está dizendo aí. Nós só conseguimos ver Deus, o Pai Celestial, pelos olhos da fé. Quando Jesus estava ali, Ele era a encarnação de Deus. E né? Ele estava ali, com o corpo, como humano e como Deus. Mas Jesus queria ensinar que na oração o Pai está em secreto. A oração individual é diferente da pública, já falamos isso aqui. Não é para expor algo ao público, mas para se expor diante de Deus. É esse desnudamento que nós já falamos. É aquele momento do jogo da verdade. Mas meus irmãos, ninguém te vê, somente o Pai Celestial. E nesse momento é o momento de um relacionamento direto com o Pai. E o Pai que está em secreto enche o lugar com a sua presença e nos enche de esperança, da certeza da recompensa. E aí vem a pergunta: o que acontece quando nós oramos em secreto? Recebemos a recompensa, recebemos a resposta da oração, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando oramos assim, temos a consciência de que Deus cumpre as suas promessas, e nos ouve, e nos recompensa. A recompensa de Deus é a melhor que Ele tem para nós. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios, Paulo vai falar sobre isso. Efésios capítulo 3, 20 e 21, num contexto de oração. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Deus pode recompensar. Deus pode fazer muito mais do que nós queremos, do que nós pensamos. E Ele faz, porque Jesus está dizendo aqui que Ele recompensa. Então a sua oração não é em vão. Ele vai ouvir a sua oração. Mas meus irmãos, nós temos aqui uma terceira recomendação nesse texto. Olha o que diz o versículo 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que eu lhe
peçais. Os gentios aqui são um povo que não fazia parte do povo judeu, que não conhecia a lei, que não conhecia o evangelho ainda, Jesus Cristo, né? Que não fazia parte do discípulo de Cristo. Podemos dizer hoje todo aquele que ainda não tem Jesus como seu Salvador. Mas, meus irmãos, a terceira recomendação aqui é para, quando orarmos, não usarmos de vãs repetições. Jesus é claro: e orando não useis de vãs repetições. Essa é uma orientação que está ligado já com o versículo 5, com a questão da hipocrisia. Mas essa parte vai mais além, porque Jesus usa um termo grego aqui, e esse termo grego significa dizer a mesma coisa várias vezes. E nós sabemos, irmãos, que tem muita gente orando dessa forma no mundo hoje ainda. Muitas religiões orando dessa forma, porque entende que por repetir uma oração vai ser ouvido. Jesus está dizendo que não devemos orar de forma mecânica ou sem compreensão. Deus vê o nosso coração, e quando oramos temos que orar com entendimento, com seriedade e desejo de conhecer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Glória a Deus por isso. Mas a nossa vontade, meus irmãos, ela é ruim. A nossa vontade é interesseira. A nossa vontade, ela é vaidosa. A Bíblia diz que o nosso coração, nós somos corruptos. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes o que pedimos não é o melhor de Deus, mas Ele sabe o que é o melhor para nós. A oração deve ser o derramamento do Espírito, não uma reza, não uma repetição. Reza é repetição, é o conjunto repetido de palavras. A oração tem que vir de dentro do nosso coração. Eu já fiz algumas orações em lugar, até em velório, que depois a pessoa diz: não, mas você orou bonito. E eu digo: orei? Não sei se orei bonito. Você orou bonito? Como é que você ora assim? Eu digo: porque eu orei com o coração. A oração tem que vir daqui de dentro, da seriedade, porque nós estamos diante do Todo-Poderoso, de um coração sincero. Os pagãos repetiam os nomes dos seus deuses, para ver se seus deuses ouviam. Se você quiser, a Bíblia tem exemplo disso. Lá em Reis, quando o profeta Elias faz aquele desafio, né, dos seguidores de Baal, e dele como seguidor de Deus, quem que ia ouvir? O Pai Nosso, que nós vamos falar posteriormente nas outras mensagens, não é uma forma mágica de oração, mas uma indicação de nossas atitudes para com Deus na hora da oração, que serve de modelo para todas as nossas demais orações. E se você quiser aprender sobre isso, continua vindo aí nessa série de mensagens. Não falte, né? Você está aprendendo mais sobre esse assunto. Não é uma oração para ser repetida, mas um modelo de conteúdo para ser seguido. Não há magia na oração do Pai Nosso. Não há poder nas palavras das pessoas que repetem, que são colocadas por essas pessoas, né, com repetição, nesta ou naquela ordem que for. Não existe nenhum tipo de oração que funciona dessa forma, com repetição. A resposta à oração é um gesto soberano de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Não é porque você vai repetir que Deus vai responder. É uma resposta de um gesto soberano de Deus. É graça, é misericórdia de Deus, a quem nós não podemos manipulá-lo. Você não pode manipular Deus com repetições, por mais que às vezes venhamos a tentar fazer isso. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, como aqueles que Jesus indicou no texto aí no versículo 7, porque ele diz: porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então não é pelo muito falar. E no versículo 8 Jesus proíbe nos associar com quem faz várias repetições. Ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles,
Porque Deus, o vosso Pai, o Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ele sabe, Ele conhece. Deus conhece a sua mente, todos os seus pensamentos. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Meus irmãos, nós mencionamos nossas necessidades para entregarmos a Deus e descansarmos nele. A oração é para isso. Quando você fala da sua dificuldade, das suas limitações, é para você entregar e descansar. É também uma declaração de confiança nele. O salmista diz: esperei confiantemente, pacientemente, né? Confiantemente pelo Senhor. O Senhor me livrou, o Senhor me atendeu. E o apóstolo Pedro, com sua confiança voltada para Deus, dirigido pelo Espírito Santo, em 1 Pedro capítulo 5, de 6 a 7, ele diz o seguinte: humilhai-vos. Isso é para mim e para você. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, que é no tempo dele, não é no meu nem no seu, é no tempo dele, Ele vos exalte. E aí ele dá uma recomendação: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Tem gente ansiosa aqui, será? Nessa noite? Com certeza, isso é um mal do século. A ansiedade leva até para a depressão. Como que nós somos afetados pela ansiedade? Eu e você. Mas a palavra de Deus está dizendo que na oração, através da oração, eu posso lançar toda a ansiedade diante de Deus. Conversar com Deus, o que é que está me causando ansiedade, e deixar Ele cuidar. Porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você enquanto você dorme, meu querido irmão, minha querida irmã. Salmo 121. Ou é 127, se eu não estou enganado. Que Deus nos dá enquanto nós dormimos. E quando você ora e que há silêncio no céu, Deus está preparando grandes coisas para te dar. Pode ter certeza. Eu quero partir para o final, para conclusões, para a conclusão e as aplicações. A lei do repeteco é que faz a coisa ficar na cabeça. Então preste atenção. Nós aprendemos com a primeira recomendação que não podemos ser hipócritas em nossas orações. Falso, fingido. Não orar esperando de sermos vistos pelos outros. Então quando a sua oração ser em público, tome cuidado. Mas também não é um motivo para você não orar em público. Ok? Com a segunda recomendação, nós aprendemos que devemos orar em secreto ao Pai Celestial. Um lugar onde nos livre da hipocrisia. É ter um lugar privativo, um lugar secreto para fazer nossas orações. E com a terceira recomendação, nós aprendemos que quando oramos, não devemos usar de vãs repetições, porque Deus já sabe dos nossos pedidos antes que nós peçamos a Ele. Tá? Esse é um resumo daquilo que nós aprendemos. Agora, como é que nós podemos aplicar isso no nosso cotidiano? Eu quero dar aqui 3 aplicações para nós. Não é meia hora mais de pregação não, é rapidinho, tá? Primeiro, ore a Deus sem máscaras. Não coloque uma máscara diante de Deus. Não cola, não dá certo. Então não faça isso. Então tire todas as suas máscaras diante de Deus. Ele lhe conhece por completo. Seja simples com as suas palavras. Sem fingimento. Sem preocupação com o que os outros vão ouvir ou dizer, sem esperar a recompensa de homens, caso você esteja orando em público, tá? Seja simples, mesmo que você esteja diante de outras pessoas. Ore a Deus, ore com o coração, ore com o seu espírito. Segunda aplicação: tenha seu lugar secreto de oração. Não importa onde, mas um lugar que você possa estar só com Deus. Um lugar aonde você possa orar ao Pai que também está em secreto. E tenha fé e confiança, porque Deus não mente, Ele te recompensará. Então tenha esse lugar. E terceira e última aplicação: ao fazer a sua oração, seja sincero com as suas palavras. Não tem como a gente mentir para Deus.
Peça o que tem que pedir. Agradeça o que você tem que agradecer, porque a oração devia ser mais agradecimento do que pedido. E tem oração que você não precisa pedir nada a não ser agradecer. Eu já fiz esse teste na igreja, irmãos. Meu irmão, faça uma oração só de gratidão, só agradeça a Deus. E a pessoa já começa pedindo. A gente chama isso de crente pidão. É o costume. Então, ore, peça, agradeça o que você tem que agradecer, mas não use de várias repetições. Não use de repetições. Não fique negociando com Deus, pedindo na oração: Pai, me dá um emprego. 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 Já viram esse tipo de oração? É esse tipo de oração que Jesus condena. Não é pelo muito falar que vamos ser ouvidos, mas porque Deus nos manda orar e temos a promessa que Ele nos responde a nossa oração, e de que Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Deus nos ajude a orar. Que Deus nos ajude a orar. Orar com convicção. Tá? Agora, não tem forma mágica para você orar. Use as suas palavras. Seja sincero com Deus. Deus lhe entende. Deus lhe conhece. Deus sabe das suas limitações. Que o Senhor nos abençoe.